automobilismo, eu preciso ficar um mês falando. Preciso ficar um mês falando, porque eu tenho 70 anos de automobilismo. O que eu vi, o que eu fiz, tem coisa que até não lembro. Naturalmente, me chamo Ottorino Bianco. Eu nasci dia 8 de janeiro de 1931, cidade Concórdia Sanitária, província de Veneza. Vim para o Brasil no 1953. Eu comecei quando cheguei. Eu não sabia nada de mecânica, nunca tinha sentado em um carro, nunca sabia nada, que mecânica, que automóvel, que nada. Eu não sabia. Vim para o Brasil devido a meu primo, que é padre em Ribeirão Preto, é padre César Bianco. Se não fosse por ele, não teria vindo no Brasil. Eu, com a idade de 19 anos, tinha colocado o meu nome em todo lugar do mundo, que queria sair da Itália, porque trabalho não tinha. Comer era pouco. Meu pai, ele foi prisioneiro na Alemanha, ficou 3 anos prisioneiro. Para dar comida para meu pai quando voltou, não tinha nem para nós, que éramos 5 irmãos. Passei pela guerra 5 anos. Fiquei 5 anos sem estudar, sem nada, porque você não tinha nem... Tinha 5 irmãos. Quinto era eu e mais 4. Meu pai, prisioneiro na Alemanha. Ele trabalhava naquelas montanhas, embaixo das montanhas. Ele estava fazendo aquele Sputnik lá, sei lá o que era. No tempo de guerra, todo mundo estava com fome. Não tinha comida para ninguém. Comida tinha pouco. Quem podia, podia. Quem não podia, não podia. A gente ia. Nós era frio. Foi os últimos anos, a retirada dos alemães que foram embora. Era um frio de morrer. Não tinha rescaldamento. Madeira para você comprar, não achava. Quem tinha te cobrava uma puta nota. Éramos 3 amigos. Um está vivo até hoje, tem a minha idade, mas ele perdeu meia perna. Devido que nós pegamos, você encontrava metralhadora para tudo quanto é lugar. Nós encontramos uma metralhadora com mais ou menos 200 tiros. A corona, não, que vem de tiro. Ela vem, você... Ela vai. E nós falei, olha, a única coisa que podemos fazer é derrubar uma árvore dessa que está mais ou menos seca, e nós vamos lá e vamos com os paus. Puta, deu uma raiada assim, bom, quando caiu. Caiu, aí cortamos em pedaços e dividimos um pouco cada um de lenha. Mas muita gente não acredita nisso.
Não acredita porque nunca viram. Quem não viu não sabe e nem vai acreditar. Se você me colocar para mim e dizer, Tony, é verdade, eu vou te dizer, olha, não é verdade. Isso é fabuloso, mas não é. Aconteceu, mas deu. Aí veio um avião que subia do lado nosso, de manhã cedo, às 8 horas, aqueles quadrimotores americanos. Uou, 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 por era milhares ia bombardear na Alemanha, em Berlim. Aí um alemãozinho lá que tinha 21 anos, puta piloto, ele subiu com o avião. Ele conseguiu derrubar 2 aviões, mas quer dizer, ninguém morreu. Conseguiu derrubar. E ele também, pegaram ele, um buraco assim do canhão que tem na frente, o Spitfire, tem um canhão que sai um projétil que é desse tamanho. Puta, fez um buraco aqui na perna. Nós chegamos lá para tentar salvar o rapaz, mas não conseguimos. Morreu desanguado. Não conseguimos. Acontecia tanta coisa, meu amigo. Não dá para você se lembrar de tudo. Então você vê que você, com a idade que a gente tinha, 19, 20 anos, que nem eu, 19, 20 anos, você tinha dia de calor, que nem um diabo. Você, onde que você ia? Não tinha, nenhuma casa tinha banheiro para tomar banho. Nenhuma casa. Todo mundo no rio. Tinha o rio que atravessava a cidade e o rio atravessava na frente da minha casa. Quando eu chegava de noite e dizia, mamãe, me dá um cobertor, alguma coisa que está um pouco frio, e se jogamos lá, que nem faziam os alemães. Os alemães também, todos eles. Toda noite, o gelo assim, os caras se jogavam, quebravam com a cabeça e depois subia para o mesmo buraco. Aí tinha o soldado em volta, aquele soldado que dá negócio para sargento, isso, aquilo, cobria eles com um manto de lá e pronto. Meu amigo, olha, meu pai sofreu muito, porque ele escapou do campo de concentração e veio a pé da Alemanha até Concórdia, que são quanto? 1000 quilômetros, não sei. Ele veio só com o osso do pé. Demorou 2 anos para ele comer um tanto assim de sopa. Não comia, ficou anos e anos. E ele ficou lá fazendo o que estava fazendo lá embaixo. Ele estava fazendo a V1 e estava fazendo a V2. Que tanto a V1 como a V2 foram feitos lá na Alemanha, embaixo das montanhas. E meu pai trabalhou nesse lugar aí. Só que ficou, devido que Mussolini, na época, vamos dizer, ele era muito amigo do Hitler, eram 2 amigos. Depois, no fim, brigaram os 2, aí deu guerra entre os 2, aí deu guerra em todo mundo. Foi uma porcaria.
Olha, a minha juventude foi uma porcaria. Eu estou fazendo a minha juventude agora, com 90 anos. Agora estou fazendo a minha juventude, porque eu não tive juventude. É, conseguimos. Eu consegui vir para o Brasil. Depois de 3 meses que eu estava em Ribeirão Preto, eu queria ir embora. Estava chorando o dia inteiro que eu queria ir embora para a Itália de novo. Aí eu fui no consulado lá, em Ribeirão Preto, onde que fazia não modelo 19, era modelo 20. Ninguém tem um modelo 20 que nem eu tenho. Eu tenho o modelo 20 e o modelo 19. E o consulado de lá, ele falou, olha, Sobiano, se o senhor quiser, ele falou, a semana que vem podemos embarcar o senhor de novo, mandar para a Itália. Tenho já contato já feito. Eu falei, olha, o comendador, que chamava ele até comendador, falei, vou esperar mais um pouco, vou tentar, porque com 22 anos é pouco, o cara não sabe o que ele quer da vida. E eu não sabia o que eu queria da vida. E nesse meio tempo, eu fiquei mais um mês e pouco no Ribeirão Preto. Aí arrumei uma pensão. Tinha na pensão, éramos 6. 2 brasileiros e 3 italianos, e mais eu 4. Um era muito, sabe, daquele tipo de italiano que quer tudo. Ele quer isso, quer aquilo, ele quer tudo. Falei, vai devagar, meu amigo, que tudo ninguém pode ter. Temos que andar devagar e cada um escolher o que preferimos fazer. Ah, sabe o que nós vamos fazer? Ele falou, seu Biaco, nós vamos para Londrina, primeiro. Londrina. É fazer o quê? Fazer casas de madeira. Pô, tudo bem, vamos pegar o caminhão, vamos embora. Estou sentado lá atrás e fomos embora. Aí fizemos Londrina, Apucarana, Piabiru. Puta, fizemos uma série de cidades. Um frio de morrer. De noite, aquela espessura daqueles hotéis estava aberta assim. Puta, entrava um vento que você ficava gelado. E eu, infelizmente, ou felizmente, pode-se dizer, que o médico lá, ele falou, olha, seu Bianco, o senhor não pode viver aqui, o senhor tem que sair. O preferível é o senhor ir para São Paulo, que é um clima mais ou menos adequado aonde você morava. Tudo bem, falei, doutor, vou tentar. E falei, e a viagem? Trem, aquele com a campainha. Tinto, tinto. E a gente não tinha um ponto no bolso. E como eu que, às vezes, quando o trem tinha subida, que demorava para subir, porque tinha muita gente, o trem comprido, e demorava. Você podia descer, caminhar um pedaço para pegar o trem. Aí eu descia, via o lugar onde tinha banana, ou verde, ou passada, onde que tinha banana, parava a pé e peguei muita banana e comi banana por 3 dias e 3 noites. Até chegar aqui à estação de Sorocabana. Cheguei na estação de Sorocabana, estava vermelho, porque estava de camisa branca, e lá tudo era vermelha.
Voltata era vermelha, você entrava até no ouvido. E eu falei, olha, e agora? Como é que eu consigo ir para São Caetano do Sul? Não tenho dinheiro para pegar nada. Aí eu peguei um táxi. Eu falei com o cara do táxi, olha amigo, eu falei, eu precisaria ir até São Caetano, na igreja maior que tem em São Caetano do Sul. Porque meu primo, ele ficou muitos anos hospedado lá na São Caetano. Ele falou, tudo bem, vamos até São Caetano. Só que eu falei, quando chegamos lá, você tem que esperar lá fora para eu pegar o padre velho que comanda a igreja, para ver se ele tem dinheiro para pagar o senhor que está lá fora me esperando. E não é que deu tudo certo. Deu tudo certo, o padre me deu o dinheiro, paguei o taxista, fui embora. Aí eu fiquei 4 meses na igreja. Respondia à missa todo dia, levantava às 5 da manhã, como levantavam os padres, ia na igreja e ajudava o padre a dar o vinho, dar isso, daquilo. Só que eu arrumei uma sorte, porque os dois, um casal que fazia comida para os padres, eram dois velhos italianos. Ele falou, olha moço, nós não temos filho. O tempo que você vai ficar aqui, nós vamos adotar você que nem fosse nosso filho. Para comer e para beber. Só que para comer você não vai com o padre, você vem com nós, que a comida é muito melhor do que aquela dos padres. E você está muito magro e nós vamos te enfiar comida até para a orelha. E olha, no duro mesmo, viu? 4 meses fiquei bom. Depois de 5 meses, aí eles me arrumaram um lugar para ir trabalhar. E aí, puta, o único lugar, eu falei, que poderia mais ou menos me entrosar um pouco, seria funilaria e pintura, que poderia me entrosar um pouco. Tinha um livro, li bastante em cima dele, e nesse aprendi muita coisa. Aí não sabia falar português. Tinha outro, aprendi, sabe de que jeito? Lendo o Estado de São Paulo. Todo dia de manhã, às 4h30, 5 horas, ia lá no cara, comprava o meu Estado de São Paulo, ele ia na pensão e ia ler. Daí eu comecei a aprender um pouco. Aí eu vinha de trem, vinha para São Paulo. Trem de manhã, saía. E naquela época não tinha muito, tinha menos gente. Hoje você não faria isso, mas nem por todo o dinheiro do mundo. Hoje. Mas eu na época fiz contente, sempre com sorriso. Eu falei, não adianta ficar de cara dura, porque fica de cara dura ninguém te olha. Que o sorteio está de cara dura? Cada um vive como quer. Eu não tem jeito. Depois de 70 anos de Brasil, não é um dia, 70 anos. 22 anos quando cheguei no Brasil, da Itália, com 22 anos. 70 anos, tem 92 e mais 2 são 94 agora. E estou aqui até hoje. Aí o que eu fiz? Vi no Estado um anúncio. Precisa-se de chefe de oficina.
Eu falei, puta, eu nunca fui sem ninguém, mas eu preciso me aventurar. Todo mundo se aventura, você tem que se aventurar. Aí eu telefonei para o cara. Era um tal de Miguel Fagnoni, o nome do homem que era dono de 12 perua Doge, que fazia São Paulo, Guarujá. São Paulo, Guarujá. Tinha 12 perua Doge, tudo Doge. Aquelas que eram feitas de madeira, tinha as portas de madeira, isso, aqueles carros antigos. Ele falou, o senhor sabe alguma coisa? Bom, vamos tentar. Como chefe, ele falou, você deve entender muito. Não entendia é porcaria nenhuma. Aí chega como chefe, chega um motorista de manhã, vem pegar o carro. Ele falou, olha, eu sei que pegaram um novo chefe, eu quero ver pegar o meu carro, tenho que ir para o Guarujá, o senhor me dá uma olhada para ver como que está. Tá porcaria. O carro. Eu falei, olha, o carro não está muito bom, não acelera no ponto que eu gostava. Mas falei, vai, que Deus te ajude. Ele foi. Quando voltou, ele falou, olha, eu guiei muito merda na vida, mas guiar um carro desse nunca mais. Aí eu fui obrigado a fazer o quê? Para aprender. Abrir um carburador. Eu abri um carburador, não sabia mais montar. Não sabia mais onde que ia as peças, era tanto parafuso, de que é isso, aquilo. Eu falei, eu não sei mais nada. Mas, através do livro, tinha tudo. O livro te mostrava todos os requintes que precisava o carburador. Aí eu modifiquei um pouco o carburador, dei um jeito, dei uma limpada. Aquela gasolina que não era muito boa, e começamos. Ele fez a segunda viagem. A segunda viagem ele falou para mim, Tony, tá pior. Bom, tudo bem. Aí falei, porra, tem alguma coisa esses motores. São motores que era do Canadá. O Canadá é frio. E motor gelado não anda. Então, para você esquentar um motor para poder andar, o que o livro me ensinou? Precisava aumentar um dente ou meio dente no comando de válvula, aumentava. Então, tirei o comando, tirei a corrente, dobrei para um dente de avanço e montei tudo, porque a frente do doce desmontava inteira na frente, tirava tudo na frente e colocava tudo de novo, tudo perfeito. Aí, o dia seguinte, o chofer veio, ele falou, Tony, vou descer para Santos agora e depois preciso me locomover para ir até Guarujá. Tudo bem, ele chamava Antônio, puta. Eu me chamava Otorino, que hoje todo mundo me chama Tony, porque eu mudei. Aí ele falou, bom, vou descer, acho que lá para umas 10h30, 11h, eu devo estar de volta. Ele voltou, ele veio, sabe, com um sorriso muito bonito. Eu falei, pô, alguma coisa aconteceu com o carro, porque ele está muito contente. Ele falou, vem comigo. Perto da oficina tinha um barzinho. Eu fazia, os caras iam lá, todos os choferes, tudo.
Ia lá, tomava caipirinha. Ele me fez tomar uma caipirinha às 10h30 da manhã. Fiquei bêbado. Pô, eu nunca tinha tomado, nem sabia o que era caipirinha. Essa, ele falou, é a caipirinha que você vai ficar um cara. Puta, esse foi bom. O carro foi bom. Aí modifiquei todos os 11 carros que tinha. Modifiquei todos eles andaram. Está andando até hoje, vai saber. Aí eu saí. Fui parar no Monarca. Agora que me vem no fui parar numa que construía carro. Eu falei, puta, tem gente que constrói carro. Se me interessaria também. Eu que nunca me sentei dentro, eu pelo menos me sento dentro dos carros. Aí encontrei o Anísio Campos. Anísio Campos, ele era o desenhista do Monarca. Ele tinha desenhado um carro que era com motor Volkswagen. E esse carro era de um piloto brasileiro, mas o Celso Lara Barberi, ele comprou esse carro depois de feito. E o dono que tinha mandado fazer, ele não deu nem uma volta. O Lara Barberi, ele andou com esse carro o tempo todo. E nesse meio tempo, nessa oficina, se encontrava muito piloto. Ele se encontrava de noite para conversar, não sei o quê, tomar pinga, tomar não sei o quê, se encontrava tudo. Era o Celso, era o Cicolani, era, quer dizer, uma turma. Aí o Ciro Caire, ele falou para mim, Tony, você queria trabalhar para mim? Eu falei, ô Ciro, fazer o quê? Você não tem oficina, você não tem nada. Não, mas tudo bem. Eu conheço o doutor, o Marcelo de Paula Santo. Trabalhar por Ciro Caire. E fomos. Aí na 3 de maio, onde tinha Losaco. Você lembra do Losaco? Vitor Losaco, o irmão dele. Quando o Vitor, ele me viu, eu falei, seu Vitor, eu preciso trabalhar para ganhar o meu pão de cada dia. Falei, todo mundo trabalha para ganhar o pão de cada dia. E eu estou sem nada. Eu falei, é um dia e meio que não como. Eu estou ruim. Ele falou, vem comigo. Ele me levou a almoçar, tudo, pagou. Comecei a trabalhar lá. Eu fiz o carro de Ciro Caire. Aquele que correu os 500 quilômetros é aquele que matou a Miss Bangu. Você lembra da Miss Bangu? Que foi um piloto, foi o Ciro Caire. Mas ele não é que foi ele que matou ela. A moça, ela estava com o namorado na subida da 3, lá em Interlagos. E o Ciro, o carro, perdeu uma roda traseira. Essa roda traseira foi direta onde que ela estava sentada. Pegou ela aqui, tirou metade da cara.
feita uma festa no Clube MG. E no Clube MG precisava de umas fotos para ver o Tony que fazia, se era ele ou não era. Então fizeram isso daqui e colocaram no clube. E tinha mais de 30 biancos lá. Esse é os carros feitos aqui. E só estão tudo lá em Passo Fundo. Esse é o Alfa, o DKV, o X Itália, o Fórmula, o Carcará. Lá tem o Carcará que fiz o Anísio e tem um Carcará meu, porque aquele do Anísio sumiu. Tem os outros lá, Fórmula Azul no número 10. Aquele número 10 não vai sair nunca daí. Já fiz uma meia dúzia, mais de meia dúzia aqui, sozinho, que estão tudo lá em Porto Alegre, em Passo Fundo. É aqui que bate o alumínio. Aqui, a polícia me pegou lá em Itu, naquela descida, 173. Aí o guarda ele veio atrás de motoca. Aí ele parou na minha frente. E eu saí fora. O guarda falou, e agora? Agora digo eu. Quanto é para pagar? A gente vai pagar, pô. Ele falou, mas sabe quantos anos que o senhor tem? Eu sei, falei, quantos anos. Pô, isso é um louco que pode fazer isso. Mas eu não sou louco. Eu sou louco porque criei esse cara. Ah, você fez? Então me dá o documento. Tem o documento. Ele vê, Bianco, autoria. O Celso Rala foi uma ocasião muito triste, porque ele, antes, nós não éramos amigos. Quer dizer, ele tinha a escuderia dele junto com o Emílio Zambello, ele tinha muita amizade com a Fulgor, que era uma oficina de Ferrari praticamente. E eu não tinha nada a ver com ele. Eu conheci o Celso por... Via na pista, a gente dizia bom dia, boa tarde, tudo bem, mas cada um para si, dois para todos. A gente só dizia, porra, esse Celso tem dinheiro. Porra, os Ferrari todos os anos novos. Ora, que bonito. É isso daí. E nós não tínhamos nem onde cair morto. Um piloto
que na época era o melhor piloto que nós tínhamos. Era o único cara que podia ter uma Ferrari. Ele corria só com Ferrari. Mas o César, o que aconteceu? Aconteceu que ele operou hemorroide na época, não sei, mas sei que ele operou. 15 dias antes, ele veio na casa lá do Chicolani. Ele jantou comigo, com o Chico, com a mulher do Chicolani. Jantamos e começamos aquela conversa vai, conversa vem. Então ele tinha falado sobre isso. Aí eu falei, Chico, o que o senhor acha? Sem que o César visse. Nós saímos num lugar, 10 segundos. O que o senhor acha dele da largada e o senhor da chegada? Eu acharia melhor o senhor da largada e ele da chegada, devido à operação que ele tinha feito, que ficar sentado, sei lá, vazando ou não vazando. É difícil ficar sentado no carro, ainda mais os nossos carros naquela época não tinha nem suspensão, era tudo queixo duro. Era mais queixo duro do que mole. Mas deu que um cara, quando deu largada, na saída da 3, Interlagos, a saída da 3, aí você puta em bica e você... O carro que eu tinha feito, que estava com sucesso, ele desceu bem, desceu tudo do lado esquerdo, não tinha ninguém do lado esquerdo. Esse cara com V8, era carro nacional, era amigo do Chicolani. Ele pensava que no carro era o Chicolani. Eles tinham brigado. E o cara falou para o Chico, se te pego na pista eu te mato. Assim mesmo. Mas no fim não deu nada certo disso. Quando alinhamos os carros, até o Chico veio para tentar sentar, aí o Chico lhe falou, Tony, o que você acha? Mandamos o César, é melhor, falei, dá o César. Deu esse infortúnio que ele pegou, o cara bateu na traseira do carro e fez voar, subiu a barranco, torceu os 2 tensores que asseguram a roda, para a roda não virar, os 2 tensores viraram um S, e subiu o barranco. É lá onde que eu cheguei praticamente primeiro. Que saí do box, saí correndo porque me falaram, olha, o teu carro bateu, está lá de roda para cima. Puta, saí correndo. Saí lá, quando vi isso eu não tinha força nenhuma. Eu falei, não dá. Deu. Aí que veio gente, aí tiramos o carro e levantamos o César. Ele estava vivo lá dentro, ele falava, quer dizer, mal, mas ainda falava. Aí os caras, 2 pegaram uma perna cada um, e o outro pegou ele pela cabeça, porque não cabia lá no buraco. Quando levantaram assim, ele deu um pequeno grito, certo? Aí onde que furou o pulmão. E aí o homem se foi. Olha, falei, doutor, o negócio aqui foi diferente. O carro
fui dado uma porrada na parte traseira com outro cara. Mas o cara pensava que esse piloto fosse que estava guiando o Ciccolani, mas não era o Ciccolani, era o César Lala Barbieri que demos para ele começar e o Chico ia terminar. Mas aí aconteceu tudo aquele negócio. Na época, tudo que podia acontecer, acontecia, mas você não tinha nada para fazer. Ele foi chamado na polícia, tudo bem, mas carreira são carreira. Você corre e você sabe que se você se machuca ou você morre, a culpa é tua. O Ciccolani foi meu padrinho de casamento. Foi ele que me mandou fazer esse carro, com motor Alfa Romeo, motor Alfa 2 litros. Eu fiz esse carro, esse Fórmula 1, que não era Fórmula 1, era Fórmula 3. Tanto esse carro levamos ele para a Argentina, que correu o Luizinho Fittipaldi depois com esse carro. Correu na Argentina. Ciccolani para mim era que nem um segundo pai. Ele era padrinho de casamento meu e eu com ele me dava muito bem, como pai. Me dava muito bem. A família Landi não posso falar mal. Todos eles eram bacanas toda a vida. Tanto o Chico como a mulher dele. O Ciccolani eu conheci e num jeito que bem pouca gente teria tido coragem de conhecer. Eu trabalhava lá com o Germão Losaco, a oficina Losaco na 3 de maio. E toda noite lá, na oficina, e do outro lado da rua da oficina, tinha um barzinho. E todo mundo, de noite, esses pilotos se encontravam. Eram 4, 5, 2, até aquele médico. Todos eles estavam lá, se encontrando e batendo papo. Aí o Ciccolani veio perto de mim. Ele falou: Tony, eu sei que você, o Ciro, te pediu para você fazer um carro para correr os 500 quilômetros. Chico, como é que nós vamos fazer um carro para correr os 500 quilômetros? Porra, temos que trabalhar dia e noite para nós poder fazer um câmbio, para adaptar ele ao motor JK. Trabalhamos noite e dia em um torno que tinha correia. Não era nem ele, era com correia. Tinha aquelas correias largas assim, de couro. E ele andava. Quando você tirava um pouco mais de 1 milímetro, o torno parava, porque não tinha força. E as correias viravam. Era triste. E o Chico ficou toda a minha vida junto, todos os anos. Nós montamos depois a Indústria Automóvel Brasil Limitada, eu, o Ciccolani, o Greco, e o outro era Eugênio Andrade Martins. O quarto, montamos a Indústria Automóvel Brasil Limitada. Conseguimos construir 5 Fórmula Júnior, com motor DKV e com motor do Gordini.
Fizemos 5 carros desses. Só que quem trabalhava era eu. Eles ficavam sentados o dia inteiro no sobre-loja da oficina, comentando tudo. E eu lá embaixo trabalhando que não louco, fazendo cano de escape, virando tubo, fazendo tudo. Puta, chegou uma hora que diz, porra, será que eu só devo trabalhar? Os outros ficam dando risada. E eu preciso trabalhar que nem um louco. E dizia entre mim mesmo, mas você tem que fazer isso. Você não nasceu, que não é o nome dele. Você nasceu diferente. E você veio de um lugar diferente. E aqui nós estamos no Brasil. E você tem que viver conforme o Brasil vive. Tudo bem, mano. Não tem problema. Eu estou aqui até hoje. Conheci o Fangio, sabe de que jeito? Eu trabalhava na Willy, Overland, Brasil. Eu tinha feito o Bino, aquele carro que ganhou 47 corridas, e tinha feito um Fórmula 3 também, que correu na Argentina. Então, quando nós fomos correr com o Bino, não tinha sequer uma pecinha que eu tinha feito de recâmbio, que se quebrasse, falei, puta, vamos ficar sem nada. E eu então falei para o Greco, que ele era nosso gerente, falei, Greco, você vai para a Argentina, deixa para mim a entrada do box e a entrada onde que paga para eu poder entrar com o material que eu vou construir. E eu fiquei em São Paulo. Quer dizer, lá em Interlagos tinha uma oficina, tudo. Aí eu fiz umas bandejas dianteiras, fiz umas bandejas traseiras, levei um amortecedor dianteiro e um amortecedor traseiro. Parece qualquer coisa. Aconteceu nisso. Pelo menos tem alguma coisa. Só que quando cheguei na portaria para entrar no autódromo, não me deixaram entrar. Não tinha documento nenhum, porque o Greco não deixou documento nenhum para ninguém. Aquele não dava nem para a mãe. Mas aí eu estava aí conversando com o cara lá, aí veio o Fangio. O Fangio tinha me conhecido no departamento de competição da Willy, onde que trabalhava e estava fazendo aquele fórmula. Ele me conheceu lá. Ele com aquele francês que construiu o Interlagos. Você sabe que não foi o grego que fez o Interlagos. O Interlagos foi feito na França. É o Greco com o presidente da Willy conseguiram comprar, sei lá o que, o negócio para construir aqui no Brasil. E começamos a construir. Aí o Fangio, ele falou, vem aqui. Ele me pegou pelo braço, ele falou, aí vocês vão tomar naquele lugar, ele falou, e deixa eu entrar com o moço. Aí entrei dentro. Aquilo nem eu sei como que caiu na mão do Corixaba, porque naquela época fazia o Automóvel Clube, naquela época fazia diversas festas.
fazia festa quando eram os 100 quilômetros, os 1000 quilômetros, e assim fazia festa ao clube. Só que depois não fez mais festa. A última, acho que foi essa do Colchapa. Me mandaram o convite, o senhor Bianco só está convidado pelo Colchapa ao negócio dos caras. Ah, tudo bem, falei, vamos lá. Estava um clube aqui, não me lembro o nome do clube, estava perto de casa praticamente, onde tem um cemitério. Onde tem um cemitério aí perto, tem um clube lá. E puta, foi à noite que era o Colchapa, o dono da revista Quattro Roda, come si chamava ele? Vitor Civita. Tá vendo? É só você me dar o lance que te dou o resto. Vitor Civita e o Colchapa. Recebi aquele capacete. E o Colchapa, que ele falou para mim, partindo de hoje, você para de fazer carro esporte. Agora você vai aprender a fazer Fórmula 1. Eu falei, sou Colchapa, onde que eu vou fazer Fórmula 1? O senhor está contratado na Inglaterra, na Lotus. Fiquei lá 18 dias. Tá louco, falei, eu ficar na Inglaterra, mas não é morto. Porra, o que eu comi de leite e batata cozida, não sei, era só leite e batata. Puta, o inglês come mal pra caraco. E eu que tomava, gostava de whiskyzinho, tomava whiskyzinho, tomava um copo de leite e você vomitava até a água. Não. E tinha, sabe, eu gostava de ir lá ver, abria um rubinete aqui, abria um rubinete lá, abria outro aqui, outro lá, rubinete para tudo quanto é lado, o uísque tal, isso, tal nome, tal nome, tal nome, é assim, ia almoçar, você não falava, não conseguia falar com o inglês. Puta cabeça dura, que também os caras têm. Porra, eu tinha dois que almoçavam comigo, mas não conhecia, não trabalhava comigo, com a gente. A gente comia, então eu, vira e mexe, sabia alguma coisa. Eu dizia para ele, vamos conversar, porra, bater papo, que está aqui comendo, sem bater papo, porra, falei, é só gente morta. Nós somos vivos, porra, somos mortos. Cara, nem abriram a boca. Ai não, ai não, ai, ai não, ai não. Ai não, ai não. Filha, que ela escreveu, ela fez para o pai. Aqui está tudo. Olha, depois tem tudo o que você quiser aqui. Aqui. Tem toda a minha vida, está toda aqui. Tudo. Aqui minha filha fez isso para guardar. Ela fez só com 5 livros. Eu falei, porra, deveria ter feito bastante.
esse é o último que eu queria ganhar na minha vida. O que está escrito? Hall da Fama, Alto O Hall da Fama. E não, però cheguei de ganhar ele. O Hall da Fama só 6 pessoas ganharam. GM, Volkswagen, 2 fábricas japonesas, Tony Bianco. O Fúria, ele nasceu porque eu tinha desenhado um chassi. Esse desenho do chassi ainda deve estar perdido por aí na oficina. E conheci o Vittorio Massari. O Vittorio Massari, ele era o quase dono de uma revenda Alfa Romeo nossa brasileira. Então, vira e mexe, ele estava em Petrópolis, onde que a fábrica estava em Petrópolis, da Alfa Romeo. E eu falei, vou falar com esse moço. Tanto é que nós estamos juntos até hoje. E depois eu te mostro uma fotografia que saiu anteontem, do Vittorio Massari. E quando ele viu o desenho, ele falou, você sabe, ele falou, vou falar com meu tio, que eram todos sócios. Eu tive 8 sócios, toda a família Massari. E o primeiro, o resto todo. Aí todo mundo achou que era bom ele me contratar para fazer o Fúria. O Fúria ninguém sabia. Esse é o nome que demos nós depois. Ele estava no Ipiranga com a revenda Alfa. E lá nós montamos no fundo onde que eles pintavam carro, montamos um pedaço de lugar para nós fazer, para trabalhar, para tentar de fazer o chassi. Então eu fiz a primeira bancada, como que fosse uma bancada mais ou menos dessa altura, para fazer os chassis em cima de tudo em madeira. Precisava de aço, mas aço onde você vai roubar o aço? Não tem. Então, com madeira, fizemos. E eu fazia a braçadeira e assegurava os tubos. Tudo colocado no lugar, desenhado conforme o desenho. 2,25 m, 2,25 m, 1 m e tanto, 1 m e tanto, e assim por dentro. Foi feito o primeiro chassi. Aí eu comecei a fazer, eu falei através disso. Tinha um amigo, ele tinha feito um desenho de um carro esporte, com capota. Puta, estava bonito. Eu falei, se ninguém pegou, ninguém fez. E estava comigo. Eu falei, porra, por que está comigo esse negócio? Peguei e falei, é esse daqui que eu vou fazer. Esse desenho está aí guardado até hoje. O mesmo que saiu o primeiro Fúria. Aí saiu o Fúria, que tinha motor Alfa, saiu o Fúria com motor BMW, saiu o terceiro com motor Ferrari,
saiu o quarto com motor Lamborghini, saiu o quinto com motor não do Ford, era do Ford, 8 cilindros, de um cara de Belo Horizonte, era um cara de Belo Horizonte, que não me lembro mais o nome, mas nessa revista nova está o nome dele. E aí nasceu Fúria. Aí o Fúria, puta, o Vittorio Massari, que ele mais queria, tanto ele como os tios, tudo, que eram dono do negócio da Alfa, eles queriam montar a oficina autorizada e venda de carro. Com esse automóvel, com esse Fúria, eles levaram o Fúria lá em Petrópolis. O engenheiro lá em Petrópolis andou com um carro que era muito piloto, ele andou, desmontou quase o carro inteiro. Ele falou, olha, podemos construir em série. E no fim, não foi construído porcaria nenhuma, cada um foi para si e deu para todos. Quer dizer, tem o seu verso, mas é um verso muito comprido para poder contar. Aí morreu Fúria e eu falei, o que eu vou fazer agora? Não sabia, estava sem trabalhar, estava sem nada. Os meus amigos que eu conhecia, todos eles estavam empregados, e eu falei, onde eu vou parar? Sozinho, com 2 filhas na faculdade. Eu pagando, não, tinha o meu apartamento que eu tinha ganho na Willy, paguei a última prestação quando a Willy fechou. E falei, agora tenho que fazer um carro, tenho que fazer não sei o quê. Aí comecei, montei Bianco, funilaria e pintura, atrás do aeroporto. Você acredita que não apareceu um puto de funilaria para endireitar um carro? Nada, mas nem uma porta. Falei, puta, já estou fodido. Já não tenho força industrial, tenho só força. Aí tinha meu cunhado, que trabalhava na Eletropaulo, ele era um pouco bem lá para cima. Eu falei, Piero, vai chamar Piero, eu preciso, falei, de corrente industrial para tocar um torno ou tocar uma máquina de solda. Ele falou, deixa comigo. Depois de uma semana chegou um caminhão da Eletropaulo, mudou tudo, trocou isso, trocou aquilo, e me colocaram tudo. Puta, falei, que coisa bonita. Ainda falei, tem um pouco de nome. Só que eu não pagava o aluguel do lugar. Sabe quem é que pagava o aluguel para mim? O Zopala, que corre. Como chama o dono dele? Estocar, isso. Corrida a estocar. O próprio Alfonso já foi. Depois ficou com o irmão dele, porque o Alfonso, ele ficou não sei com que ele não sei o que deu com ele. Tanto é que eu nunca mais vi ele. Ele tinha fábrica de fogão antes. Depois eles começaram com esse negócio de estocar. Bom, começaram o negócio de estocar e eu não tinha como me pagar
o aluguel. E ele falou, Tony, passa lá na fábrica. Passei lá na fábrica. Ele falou, você todo mês, você vem aqui, vem pegar os 4.000 que era para pagar o aluguel. Ele me pagou por 4 anos. Agora, o irmão dele, ele tinha me falado, Tony, a gente teria um lugar para você, mas você, porra, custa muito caro. A gente não pode pôr. Por enquanto é muito cedo. Então falei, então, você toca tu, que toca o meu. Continua me pagando o aluguel, que não tem problema. E eu todo fim de mês ia lá, me apresentava e tinha lá o meu cheque pronto. Olha, isso foi muito bonito. Isso é coisa que não se encontra mais hoje em dia. Não encontra mais. Aí falei, bom, lá fora tinha escrito lá, Tony Bianco Funilaria Pintura. Não apareceu um puto. Então falei, vou mudar o nome lá em cima. Botei Tony Bianco Competições. Enchi a oficina de Fórmula Júnior, Fórmula 3, Fórmula. Enchi a oficina. No 84, não sei nem que ano era, ou 94, não, 84. Eu falei, porra, já estava cansado, 4 anos de trabalhar que nem um louco, fazendo esses Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula... Puta, eu só era o dia inteiro bater martelo e soldar, porque ninguém sabia. Aí tinha arrumado um moço que infelizmente morreu, um tal de Chico. Esse, falei, Chico, olha, o Tony vai se assentar por um dia. Você toca para frente a oficina, pode deixar para mim. A oficina foi para frente direitinho. Então, quer dizer, tudo isso caminhou. Quando eu fui embora, não é que fechei, viajei para a Itália. Eu, minha mulher e minhas 2 filhas, que eram pequenas. Minha filha tinha 12 anos, outra 13. Eu falei, bom, vamos fazer uma viagem, vamos gastar um dinheiro que temos aí. Quando voltei, a oficina não tinha mais ninguém. Um tal de Adão sumiu, que era o melhor cara que eu tinha. Não achei até hoje. Um tal de Adão. O Chico, me falaram, morreu. Ora, meu, e agora? E agora eu falei, tô fodido. Agora sim, falei, tô. Bom, falei, devagar, deixa pensar, aonde que eu chego. Aí veio um cara que estava perto da minha oficina, quer dizer, muito perto não, um pouco longe, mas carioca. Aí ele viu os Fúria, que tinha um lá meio fodido. Ele falou, Tony, quer que te conte uma? Que você pode ganhar muito dinheiro. E falei, Vitor ele se chamava. Ah, falei, nem dá. Pega uma carroceria dessa, faz um chassis e bota o motor Volkswagen traseiro. Aí ele falou, Tony, no lugar que você fazer um chassis, eu tenho um chassis velho, Volkswagen, lá na minha oficina, que aquilo só me atrapalha. Eu te mando ele lá na tua oficina. E você faz o que você quiser nele. Aí eu modifiquei um pouco a frente
onde tem aqueles tubos de suspensão, mudei um pouco a parte traseira, onde tem os dois facões, assim, modifiquei um pouco um pouco outro, fiz uma carroceria. Aí, quando fiz a primeira, aí veio um cara e falou, pô, vai fazer só uma. Mas não, ele falou, no mínimo você tem que fazer duas, para colocar no salão do automóvel, que é o ano que vem. Ah, você tá maluco? Falei, pô, para fazer outro, tenho que fazer um modelo. Tenho que fazer um modelo do carro. Ele falou, você pode fazer porque você é bom. Tá bom, tá bom. Aí eu fiz, comecei, trabalhei, eu fiz o modelo do Bianco. Não sei como apareceu essa fotografia para mim, nos meus olhos, apareceu, porque tudo que vejo nos meus olhos eu faço. Deus me deu isso, bom, os olhos. O que eu vejo, eu crio. É que nem esse daqui. Esse daqui, isso aqui, que eu te faço ele em alumínio. Então, quando eu vi o negócio, falei, bom, foi feito a segunda carroceria. Aí apareceu um cara, porque tinha terminado os 4 anos que ia pegar dinheiro. Apareceu um cara de Barreto, fazendeiro de Barreto. Eram 2 irmãos. O cara falou, o senhor quer vender a Bianco? Olha, eu sei que não estou ganhando nem para mim, mas eu estou tentando de pensar. Vou falar com minha esposa, vou falar com... Não tinha ninguém, só minha esposa. Ela falou, olha, se o cara pagar aquele que você quer, vende. Aí eu vendi. E a Bianco caiu na mão desse cara. Botei 2 carros no salão, que ele pagou tudo para botar os carros no salão. Só no salão eu vendi 120 carros. Só no salão. Aí veio um cunhado meu, ele falou, Tony, tenta de vender o contrato que você tem com esse cara. Ele já vendeu 120 carros, com 10 mil de entrada cada um. Ele já está com uma puta nota, e você não tem nem um cruzeiro na mão. Dito e feito, foi feito isso. Aí eu vendi para esse cara. Aí ele continuou 3 anos, porque eu depois de 1 ano saí da Bianco. E ele continuou, não sei. Quanto que ele fez, não sei. Eu sei, eu montei 50 unidades. Eu. E o resto foi ele que depois vendeu e fez. E depois fechou a fábrica, que ele fez do Tarpano. É duro, viu? É duro. Não é fácil você fazer alguma coisa e tocar o barco para frente. Não é fácil. Olha, fiz aqui o Bruna. Sabe quanto tempo eu sozinho fiz o Bruno aqui dentro de casa. 4 anos de trabalho. Não um dia, 4 anos. Trabalhar todo dia, levantar, tomar café, abrir a porta e vai dentro, na oficina. Eu fecho os olhos e vejo e digo, puta Tony, como é que você vai conseguir agora fazer isso? Bom, vamos botando arame,
de um lado, arame do outro, e se faz a parte esquerda, a parte direita. Quando fez uma parte, aí eu faço a segunda parte. Estou copiando um com o outro. Quando faço a parte traseira, também faço metade e depois faço a outra metade. Quando faço a parte do centro, então metade e metade. Sempre faço metade de cara e depois faço o termino. Mas sempre fiz metade. Já fiz muito. Então agora a minha velhice não dá mais. Eu demorei mais ou menos 3 anos e meio de trabalho, sozinho, porque não tenho empregado, não tenho ninguém. Sempre trabalhei sozinho. O, o que eu faço sozinho, o outro não vai fazer que nem eu. Então é melhor sozinho que mal acompanhado. Eu não. E viva o Tony Bianco. Ai. Arrivederci. Ah, tá escrito aí. Arrivederci.